Terça-feira, 31 de março, está quase acabando o mês. E a gente continua aqui ouvindo Reinaldo Azevedo comentando a política brasileira. Eu sou Rafael Campos e antes da gente chamar o Reinaldo, pedido de todo dia para você se inscrever aqui no canal do Metrópolis no YouTube e receber tudo que a gente publica. Reinaldo Azevedo, me explica para onde vai a terceira via, seja ela qual for. A terceira via não vai para lugar nenhum porque ela não existe. Você é jovem, não se lembra talvez, mas os mais antigos como eu se lembrarão. Mas de qualquer modo existem os memes na internet. Havia o Padre Quevedo no Fantástico, né, que ele ficou conhecido por uma frasezinha, né, que é "non existe". Então, assim, as pessoas traziam as coisas mais malucas e tal do outro mundo e ele demonstrava que era tudo mito tal, e dizia assim, "non existe". Então, se o Padre Quevedo estivesse aqui, diria sobre a terceira via, e nós vamos demonstrar, não existe. Mas mais do que isso, está virando um manancial de besteiras impressionante, é um verdadeiro festival de besteiras que é só no país. Stanislau Ponte Preta chegou a fazer 3 edições do FEBEAPA, né? A terceira quase sumida, as outras ainda dá para achar em sebos, etc. Mas nós vamos ver, dá para fazer o 4º volume, porque é muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado ontem, porque, assim, as pessoas, de novo, têm direito às próprias opiniões, não têm direito aos próprios fatos, e a depender da idade, o manancial de ignorância também deveria ser menor, né? Mas tudo bem, estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas, se possível, né? Com fatos, com fatos. Se possível, com fatos. Tenho sempre as minhas opiniões sobre os fatos, mas sobre os fatos, né? Eu não opino sobre fantasias, né? E aqueles que ignoram a história, eu tenho que lembrar algumas coisinhas, né? E nós vamos fazer isso. Vamos falar então do que realmente existe. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou ontem, lá em São Paulo, a pré-candidatura dele à presidência da República pelo PSD. O Caiado afirmou que veio para romper com o que ele chama de polarização e que, segundo ele, não é próprio da política brasileira. E se eleito, ele disse que o primeiro ato vai ser a concessão de anistia a Jair Bolsonaro e a outros condenados por tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado de Direito. E, para tanto, ele evocou o exemplo do presidente Juscelino Kubitschek, que nós aqui em Brasília conhecemos muito bem. Ele também explicou como a experiência dele como médico vai auxiliar na tarefa de presidente da República. Reinaldo, vamos lá. Vamos primeiro ao momento dessa fala de polarização propriamente dita. O Brasil não suporta mais viver uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. Posso afirmar a todos vocês que a polarização não é um traço da política nacional. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim. Pode. Por alguém que não é ali parte dela, ou seja, da polarização. E é o que pretendo fazer chegando à presidência. Reinaldo, você ontem chamou a polarização de loura do banheiro, do homem do saco da política, e pelo visto o Caiado está acreditando nos dois, né? Acredita e diz coisas como essa. Deixa eu dizer uma coisa, querido telespectador, internauta, internauto, internaute, todo mundo que está assistindo. A polarização, isso a que chamam polarização, é um traço da democracia. A novidade está em outro lugar. A novidade que veio dar à praia, como cantariam os gloriosos Paralamas na voz de Gil, é outra.
né? Mas vamos começar. Em primeiro lugar, em 89 havia polarização Lula-Collor? Resposta: sim. Já havia os que só votariam no PT, partido então novo ainda, com 8 anos, e havia os que votariam qualquer coisa menos no PT. E o Collor soube fazer muito bem o discurso do antipetismo, do outro lado de tudo que representa essa gente aí. Polarização. Havia polarização em 94, 98, Lula, Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, nos dois casos. Havia o efeito do Plano Real. Mas sim, acontece o seguinte, a direita não reconhecia no Fernando Henrique exatamente o seu representante, mas ele tinha feito acordo com o PFL, né? Com o PFL, com a direita. E naquelas circunstâncias acho que fez bem, porque fez reformas importantes. Mas havia polarização. Como havia polarização em 2002, Lula-Serra, a direita votou no Serra. O centro votou no Serra. Mas o Lula ganhou. Por quê? Enfim, aí teria que voltar àquelas circunstâncias. O Serra era de direita? Não, o Serra nunca foi de direita, mas a direita votava no PSDB e votou no PSDB durante um largo período. Como havia polarização depois, Lula-Alckmin, 2006, Dilma-Serra, 2010, Dilma Aécio, 2014, Bolsonaro-Haddad, 2018, Lula-Bolsonaro, 2022. A polarização, isso aqui chama polarização, própria da democracia. Essa ideia, e eu gosto do... Nós vamos desarmar isso, parece que é um mecanismo, vamos chamar o MacGyver, eu e as minhas referências antigas, para ele cortar justamente o fio que desarma a polarização, que é qual? O Caiado está na lista dos pré-candidatos, ele está nas pesquisas, o Ratinho está, o Leite. Fica parecendo que existe um ente de razão, um ser superior que trava a mão do eleitor na hora dele votar. Que bobagem é essa? Que tolice é essa? O que há de novo, o que realmente veio dar a praia de novo no Brasil e no mundo, é o sequestro da direita e do pensamento liberal pela extrema-direita. Isso é novo. A direita tradicional, como Caiado, com todos os seus problemas, porque ele vai falar uma coisa pavorosa daqui a pouco. Aliás, várias. E para quem é de Goiás, falar o que ele falou é complicado. Sabe bastante de medicina, sabe pouco de história. É um grande médico, reputado internacionalmente. Não se lhe tire essa característica. Mas falou uma grande besteira, nós já vamos ver. Não é? O que há de novo é a extrema-direita sequestrando a direita liberal. Isso sim. Eu sempre acho até um pouquinho engraçado quando alguns sugerem, né, e fica muito isso nas redes, às vezes, o Reinaldo, que mudou, né? Aliás, eu teria mudado, inclusive, quando o PT estava ferrado fora do poder com o Lula preso. Vai ver que eu sou idiota, né? Eu gosto de me ligar a gente que está no mato, né? Sozinho. Não. Eu quero saber o que é que foi feito o pensamento liberal. Isso sim. Da direita democrática. Do conservadorismo respeitável. Quando eu chamo conservadorismo respeitável,
Eu considero conservadorismo aqueles que conservam instituições, que querem fazer mudança conservando o arcabouço institucional, ao passo que há o pensamento disruptivo, seja de direita, seja de esquerda, que prevê o rompimento desses marcos. O que aconteceu com esse pensamento? Foi sequestrado pela direita, pela extrema-direita. No Brasil, pelo bolsonarismo. Nos Estados Unidos, pelo trumpismo. Né? O trumpismo hoje, que nem é a extrema... O trumpismo não é nem a direita do Bush. Dos Bush. E olha que tem o Bush filho aí, guerreiro. O Bush pai também. Mas o Bush pai ainda vai lá, porque tinha a invasão do Kuwait. E o Bush filho? Com o Iraque, com a fantasia do Iraque. E mesmo isso não serve para a extrema-direita trumpista. Nós estamos vendo um processo complicado acontecendo na Alemanha. Um pedaço da direita está sendo sequestrado pela Alternativa para a Alemanha, que é um partido neonazista. Aliás, com aliados do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Não fica falando assim. Fala, quer nome? Dou nome. Beatrix von Storcken. Procurem. Neta do mais longevo ministro do Hitler. Tão convicto que o nazismo... Atenção, a Alemanha já tinha sido ocupada, tinha tudo ido para o brejo, ele tentou ainda, Rafael, um último enclave nazista. Tão convicto era. A neta agora é uma das expressões da Alternativa para a Alemanha, a extrema-direita crescendo e pegando nacos da direita. Então, isso é no polarização, votar contra a esquerda, votar contra os progressistas, ou votar com os progressistas, isso é do jogo, queridos. Isso é do jogo, essa ideia, vamos desmobilizar isso. Né? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem teórica, é uma bobagem histórica. Isso não encontra fundamento em lugar absolutamente nenhum. Isso é um delírio, inclusive, do que eu chamo o extremismo de centro, que se criou, inclusive na crônica política brasileira. Precisamos romper. Todo dia tem alguém querendo romper com a polarização. E aí aparece quem para romper com a polarização? Qual polarização? 62 anos hoje do golpe, nós vamos falar daqui a pouco. Com que polarização querem romper? Eu proponho um exercício simples. Vamos ficar todo mundo num polo só, o polo da democracia, e depois a gente quebra o pau? Calma lá, companheiro, companheira, camarada, camarado. Espera aí. Faz 3 dias, um cara que pode ganhar a eleição foi dizer lá no evento do CEPAC, da extrema-direita mundial, que só há um resultado legítimo no Brasil, a vitória dele. E houve um silêncio quase sepulcral na imprensa brasileira a respeito disso. Basta a esquerda fazer alguma merda, e faz, que todo mundo faz, e viram, olha, tá. Vai um cara que pode ganhar a eleição, diz que só um resultado é legítimo e... Opa! Vamos romper a polarização. Vamos acabar com o polo. Acabar, que eu digo, chamar a responsabilidade política
Não é confronto, não é bater em ninguém, não é nada. É chamar a responsabilidade política. Vamos acabar com o polo que não quer a democracia. Que tal? Mas a hora de falar disso. O Caiado, que se apresenta como alternativa, aí a gente vê o que rola, né? E rola coisa ruim. E rola besteira. Né? Inclusive besteira histórica, que nós vamos ver daqui a pouco.